Bem, pessoal, na aula de hoje vamos dar sequência à nossa aula de estereoquímica com a parte número 4, que trata de resolução quiral. A maioria das moléculas na natureza são quirais, e a natureza geralmente produz essas moléculas como enantiômeros simples. Vejam só 4 exemplos que são isolados de fontes naturais: os aminoácidos, a efedrina, o ácido tartárico, os açúcares. Todos esses são isolados de fontes naturais como enantiômeros simples. Por outro lado, no laboratório, se estivermos tentando sintetizar compostos quirais a partir de fontes aquirais, teremos grandes problemas. Estaremos condenados a sempre obter uma mistura racêmica. Veja um exemplo: a acetofenona pode ser reduzida para a obtenção desses álcoois. O hidrogênio pode entrar nessa carbonila por duas diferentes faces. O hidreto entra por trás, leva uma hidroxila para a frente do plano. Quando esse mesmo hidreto entra pela frente da carbonila, a hidroxila é formada para trás do plano, resultando em um par de compostos enantiomericamente puros. Então, desta forma, a grande pergunta é: como podemos obter compostos enantiomericamente puros sem que eles sejam de fontes naturais? Já vimos anteriormente que as propriedades físicas de enantiômeros são iguais. Como os processos de separação baseiam-se nas diferenças das propriedades físicas dos compostos, o processo de separação de misturas enantioméricas se torna uma tarefa muito difícil. O que eu quero dizer? Veja, se você tem um par de enantiômeros, tentar separá-los é uma mistura difícil, porque todos os processos de separação vão se basear nas diferenças das propriedades físicas desses compostos. Por ele ser enantiômero, as propriedades físicas são iguais, o que dificulta a nossa tarefa. Louis Pasteur foi o primeiro a separar um par de enantiômeros. Então, a separação de um par de enantiômeros é o que chamamos de resolução quiral. E ele conseguiu fazer isso com sucesso. Ao trabalhar com tartarato de amônio de sódio, ele observou que os cristais não eram idênticos e ele meticulosamente separou os dois cristais utilizando pinças. Obviamente que isso não é o que ocorre naturalmente em um laboratório. Os compostos, para serem separados desta forma, deveriam gerar cristais que fossem completamente diferentes, o que não é o que acontece normalmente. Os enantiômeros não podem ser separados por técnicas de separação habituais. Todavia, eles podem ser separados com o auxílio de um reagente de resolução quiral. Veja um exemplo genérico. Eu tenho uma mistura de enantiômeros, então, portanto, eu faço uma reação com um reagente de resolução quiral, que nada mais é do que uma molécula com um centro quiral definido. Neste exemplo, o centro de quiralidade desse reagente seria R. Esta reação, pelo fato dos dois enantiômeros reagirem igualmente, terem propriedades químicas iguais, levará à formação de uma mistura de diastereisômeros, RR-SR. A reação forma uma mistura de diastereisômeros. Pelo fato dos diastereisômeros possuírem propriedades físicas diferentes, eles podem ser separados. Então, utilizamos alguma técnica de separação, visto que os dois diastereisômeros têm propriedades físicas diferentes. Em uma etapa seguinte, o reagente de resolução quiral é separado, resultando em enantiômeros puros. Então, eu tenho o enantiômero R e o enantiômero S separados. Vamos dar um exemplo real. A gente pode usar um ácido carboxílico quiral, por exemplo, para separar uma mistura de álcoois racêmica. Então, veja, 2-pentanol numa forma racêmica. Ao reagir com o ácido S-mandélico, eu levo à formação de 2 ésteres diastereisoméricos. Separando esses 2 ácidos diastereisoméricos por uma cromatografia comum, eu vou obter 2 ésteres isolados. Numa etapa seguinte, esses 2 ésteres isolados
vão sofrer uma hidrólise em meio básico para levar à formação dos dois álcoois separadamente. Vejam, eu reajo os ésteres isoladamente e, portanto, vou obter os álcoois isoladamente. E um ponto positivo dessa estratégia é que eu recupero o meu reagente de resolução quiral. É importante a gente falar que, por exemplo, a Sigma-Aldrich comercializa 123 reagentes de resolução quiral. Isto em setembro de 2018, quando eu estou gravando esse vídeo. Alguns exemplos. Vejam que são todos compostos que possuem um centro de quiralidade definido, que vão poder reagir aí com diferentes misturas racêmicas e levar a diferentes compostos de ásteres isoméricos. E uma curiosidade é que 1 grama desse primeiro exemplo custa R$ 391, sendo que pode chegar a R$ 6.000 1 grama de um desses reagentes de resolução quiral. Por outro lado, alguns compostos não possuem grupos funcionais reativos e não podem ser separados através de uma formação de um diáster isômero. Outra situação é não termos quantidades muito grandes, ou seja, termos quantidades muito pequenas, miligramas, de uma mistura de enantiômeros. Este fato inviabilizaria a separação através de reações sucessivas. Todavia, eles podem ser separados por cromatografia quiral. A cromatografia quiral utiliza uma coluna, obviamente, e utiliza como fase estacionária sílica gel, a qual está ligada reagentes quirais, moléculas quirais. Diferentemente de uma cromatografia comum, onde nós só tínhamos a sílica gel, nesse caso a sílica gel é previamente tratada e levando à formação de uma sílica gel quiral, ao qual nós temos aqui porções quirais. O nosso enantiômero, a nossa mistura de enantiômeros, é aplicada no topo da coluna, de forma que, ao passar pela fase estacionária, eles sofrerão interações de formas diferentes, resultando em tempos de retenção dentro da coluna diferentes, o que resultará na separação de diastereoisômeros. Nesse slide, temos uma situação onde um par de enantiômeros pode reagir com um reagente de resolução quiral, levando à formação de amidas diastereoisoméricas, que podem ser separadas. Neste outro caso, leva à formação de sais diastereoisoméricos, que vão ser separadas por recristalização. Ou ainda poderíamos utilizar este reagente de resolução quiral em uma fase estacionária, e as aminas interagiriam de formas diferentes com esses dois centros de quiralidade na fase estacionária, o que resultaria na separação dos dois enantiômeros. Bem, com relação à resolução quiral, é só isso que eu teria para falar para vocês nessa videoaula. E para finalizar a aula, eu sugeriria que você treinasse, exercitasse seus conhecimentos de estereoquímica através de 2 jogos desenvolvidos pelo meu grupo de pesquisa. O endereço desses 2 jogos estarão na descrição desse vídeo. Até uma próxima aula, pessoal.